Ela nasce no coração do Cariri, molda a nossa história e sustenta a vida de mais de 1 milhão de cearenses. Olá, muito boa noite. A Bacia Hidrográfica do Salgado é um verdadeiro motor econômico, social e cultural do sul do nosso estado. Mas você sabe de verdade de onde vem e para onde vai a água que abastece as nossas cidades? No programa de hoje nós vamos desvendar os caminhos dessa riqueza, o impacto real da transposição do São Francisco e os desafios urgentes para proteger o nosso futuro hídrico. Em 3 blocos especiais, vamos direto ao ponto com quem entende do assunto. Prepare-se para conhecer a fundo a nossa realidade. Está no ar o nosso especial As Bacias Hidrográficas do Salgado. Fique com a gente, o programa está apenas começando. E é assim que nós começamos mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio Norte e também pelas nossas plataformas digitais. Meu amigo Wilder Evânio, meu querido irmão, primeiro é um motivo de alegria lhe receber mais uma vez aqui no Café com Leite e agora para conversarmos sobre um tema, diga-se de passagem, muito em voga, que é, né, o consumo da água, a água no seu contexto geral. Então, é uma alegria lhe receber aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela recepção, dizer que é sempre uma grande satisfação poder estar participando desse programa e poder trazer a informação, né, para a população em geral. E para mim vai ser sempre motivo de alegria, em lhe receber, e 2, levar temas aqui importantes para o nosso telespectador, que eu acho que a informação ela constrói, a informação ela edifica, a informação engrandece as pessoas, né? E você envolvido nesse processo da parte hidrográfica, da parte desse líquido tão precioso, né? Então é necessário a gente divulgar cada vez mais, porque parece que as pessoas acham que isso aqui não se acaba, né? Então, motivo assim de muita alegria sempre manter as pessoas informadas. Nós vamos falar sobre essa questão da bacia hidrográfica do Salgado. No que é que consiste? O que é essa bacia aqui para o meu telespectador? Bom, nós temos um contexto teórico e científico e nós temos um contexto também regional sobre o que é bacia hidrográfica. No contexto geográfico, a bacia hidrográfica ela é composta por um rio principal para onde correm os seus afluentes. E seria o Rio Salgado, é isso? Isso, no caso da bacia do Salgado, sim. O Rio Salgado, certo. E todos os afluentes. Então, quando eu falo bacia, porque as extremidades dessa bacia, elas estão num nível mais elevado do que a calha do rio. Então, toda a água que chove dentro desse território, ela vai drenar, ou seja, ela vai escoar para aquele rio principal. Necessariamente para aquele rio principal. E aí, a gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela se dá a partir do espaço bacia hidrográfica. Nós temos várias políticas, como, por exemplo, a política de saúde, ela também é subdividida em regionais de saúde. Certo. A educação, ela é dividida em CREDs, né? E a gestão de recursos hídricos, ela é dividida, ela se dá no âmbito da bacia hidrográfica. E aí, no estado do Ceará, nós temos 12 bacias hidrográficas. Algumas delas são, geograficamente falando, bacias hidrográficas de fato. Algumas outras são regiões hidrográficas, porque apesar de estarem bacias um pouco distintas, mas o contexto econômico, social, ela faz com que a gestão possa se dar de forma mais adequada naquele espaço. A bacia do Salgado, ela está dentro de uma grande bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Jaguaribe. Então, dentro da bacia, o Rio Jaguaribe, ele tem
ele é subdividido em Alto, Médio, Baixo Jaguaribe e como bacias contribuintes, a bacia do Salgado e a bacia do Banabuiú. Então, esses rios todos correm para o Jaguaribe, que vai até o Castanhão, nosso maior reservatório, e aí, por fim, deságua no mar. Rapaz, é tudo assim, como você fez um comparativo com a saúde e com outros órgãos, é interessante, né? Se nós analisarmos no contexto geral, tem sentido todo o contexto, né, da bacia, dos afluentes, dos destinos da água que desaguam sempre no mar. Exatamente. Né? Como diz o poeta, né? A água sempre corre para o mar. Corre para o mar. E quão bom isso é. Agora, se comenta muito a questão da água, já que é o tema. Finito, infinito, mas o que é finito ou infinito para as pessoas entenderem, Dr. Will Devanho? Porque uma coisa que chama a atenção é, eu vejo água em abundância e está chovendo tanto, por que eu vou pensar que a água é finita? Bom, nós consideramos a água como um recurso natural. Então, do ponto de vista da quantidade desta água no planeta, possivelmente ela permanece essa mesma quantidade. Porém, uma coisa é você ter água e outra coisa é você ter água potável. Então, a partir do momento que eu contamino essa água, a partir do momento que eu coloco poluentes nessa água, ela se torna imprópria para este consumo, para vários consumos como um todo. Então, ela é um bem finito justamente por isso. E nós não temos um controle, né? Apesar de ter gestão, nós não temos controle sobre o ciclo hidrológico. Então, este ciclo hidrológico, a depender da temperatura dos oceanos, a depender das correntes de ar, né? Ela se movimenta de forma diversa no planeta. E com as mudanças climáticas, isso se torna cada vez mais imprevisível. Então, a água ela é considerada um bem finito justamente por isso, porque ela pode ser, em algum momento, escassa ou não ter disponibilidade para aquela água. Então, quando a gente fala sobre água, a gente fala sobre a quantidade, a qualidade e o acesso a essa água. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: temos água em quantidade suficiente para atender os múltiplos usos, como fala a lei? E aí, quando eu falo múltiplos usos, eu falo da água para beber, da água para os usos domésticos, da água para dessedentação animal, da água para produção agropecuária, da água para navegação, da água para o lazer. Que todas são necessárias. Que todas são necessárias e importantes. E aí você tem um enquadramento desse recurso hídrico que vai dizer, a depender da qualidade dela, para o que ela irá servir. Porque, para que o nosso telespectador entenda, a água que se faz necessário para que um navio, por exemplo, barcos, né, naveguem, a qualidade dessa água não precisa ser tão rigorosa quanto a água para se beber. Certo. Então, a depender do uso dessa água, ela precisa atender também um padrão de qualidade, que é inclusive estabelecido por leis e normas para isso, para que ela possa ser consumida, para que ela possa ser utilizada nos usos domésticos e, enfim, para os múltiplos usos, como nós chamamos. Então, o que eu acho interessante é exatamente isso, o que as pessoas precisam ter consciência desses atos, do consumo da água. Não é porque eu tenho água em abundância que eu vou deixar a torneira aberta 24 horas, aí eu já trago bem para dentro de casa, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina diária, né? Que eu não devo estar jogando água de forma aleatória aí na rua ou lavando o asfalto ou coisa assim, porque isso haverá, de certa forma, pelo que se sabe, são os impactos de forma negativa num futuro próximo, para os nossos filhos e netos aí, quem sabe.
Quando você fala sobre o futuro, você está falando sob a perspectiva da sustentabilidade. Sim. Então, esse termo, ele fala, de modo geral, que nós devemos utilizar os recursos naturais existentes hoje de forma consciente para que as futuras gerações também possam tê-los. Então, isso é a grande questão dessa sustentabilidade. Então, cada dia que passa se torna mais importante a consciência da população no uso dos recursos hídricos. Devemos conversar mais num programa como esse sobre o assunto? Com toda certeza, sempre. Sempre é um assunto muito importante. Nós, por exemplo, aqui na Bacia do Salgado, nós temos a maior reserva hídrica de água subterrânea do estado. Olha só, do estado do Ceará? Do estado do Ceará, né? Que é a Bacia Sedimentar do Araripe. Então, as pessoas não podem achar que a água vem da torneira. A água ela vem de algum reservatório, ela pode estar de forma superficial ou subterrânea. Então, no caso aqui de Crato, Juazeiro, Barbalha, dessa região do Cariri mais central, 90% de toda a água que chega nas residências das pessoas, ela vem do subsolo. E aí nós nos encontramos com um paradigma gigantesco. Porque, veja bem, toda a água que entra na sua casa, ela sai em forma de esgoto. Porque se você beber, ela se torna esgoto. Se você lavar louça, se você tomar banho, então todos os usos domésticos, ela polui a água. E ela vai ter um destino. Então, a água, ela entra potável e sai poluída. E, independentemente de ser água potável ou poluída, o percurso que ela corre é o mesmo. Essa água ela vai correr para o mesmo lugar. Então, nós estamos retirando, explotando essa água do subsolo e estamos devolvendo em forma de esgoto, voltando para o mesmo lugar. Que amanhã vamos consumir novamente. Que amanhã vamos consumir novamente. Então, isso é um grande paradigma e isso impacta, esbarra diretamente na questão do saneamento ambiental, né, na responsabilidade do poder público, né, em ofertar a coleta, o tratamento e a destinação correta dos efluentes, ou seja, do esgoto. Então, qual é a lógica? Se ela está entrando potável, ela irá sair em forma de esgoto, mas deve ser levada para uma estação de tratamento, ser colocada em padrões de lançamento na natureza novamente, para assim poder ser lançado na natureza. Voltar para minha casa novamente, para minha torneira, né? Exatamente. E isso não é nada de outro mundo, isso não exige grandes tecnologias, exige, na verdade, um esforço conjunto, né, do poder público e uma cobrança e uma consciência também da população. Nós temos aqui a Chapada do Araripe, né? Que nós temos aí fontes naturais, né? E você falou algo que me chamou a atenção. A água vem de algum lugar. Ela está ali em algum lugar e está vindo para minha casa ou para meu ambiente de trabalho, para meu espaço. E essas fontes contínuas, subsolo, porque da serra, não é? Bom, vamos lá. Faz parte do contexto da bacia, não vai? Sim, claro, sim. A Bacia do Salgado ela é composta por 23 municípios. Certo. E aí me permita explicar isso antes de eu falar essa questão. A Bacia do Salgado ela é composta por 23 municípios, que compreende o Cariri Central, aqui Crato, Juazeiro, Barbalha, onde nós temos uma população de mais de 500 mil de habitantes, né? E que consomem água e que devolvem como esgoto. Se você for um pouco mais ao sul da bacia, nós vamos ter Brejo Santo, Porteiras, Missão Velha, que são hoje grandes produtores da agricultura irrigada,
né? Fruticultura principalmente, e isso consome também muito recurso hídrico. E devolve também em forma de esgoto. E muitas vezes devolve também poluído, porque você tem a questão dos agrotóxicos, dos fertilizantes, e uma série de questões que estão incluídas aí. E aí você indo um pouco mais ao norte da bacia, nós vamos ter aquela região de Palmirim, Baixio, Mari, Icó, que é uma grande cidade, e que não tem água de subsolo, porque ela está embasada sobre o cristalino. E lá não existe água de subsolo da forma como existe aqui. Então a água lá é água superficial, água que vem do açude, do Lima Campos, do Tatajuba, que abastecem esses municípios. E aí isso é um outro grande desafio. Para além disso, na Bacia do Salgado, nós somos porta de entrada da transposição do São Francisco, através da barragem de Jati. Que entra aqui por Jati, né? Exatamente, entra pelo Jati. E temos a primeira floresta nacional do Brasil, que é a Floresta Nacional do Araripe. E aí, chegando aonde você nos perguntou, nós temos uma parte elevada, né? Ele está ali numa cota de 900 metros, mais ou menos, onde você tem aquele platô gigantesco da floresta. E aí ali existe a precipitação da água. A água chove lá em cima da floresta. A floresta ela já serve como um grande amortecedor para essa água. Então ela diminui a força da água no solo. Ela cai de forma mais branda no solo, então ela não escorre gerando erosão, ela infiltra. E aí você tem a parte da escapa da serra, a descida, né, daquela serra. E aí uma parte d'água que infiltra, ela aflora já logo ali na parte superior, que a gente chama aquífero superior da floresta, onde vai haver as nascentes, as fontes de água. E uma outra parte dessa água, ela continua infiltrando no subsolo e alimenta o nosso lençol freático. Olha só. Então, é daí que vem essa água. Por isso a importância, inclusive, da preservação dessa área. Nós temos aqui, doutor Ildevanio, a questão dessa floresta que nós precisamos explorar mais um pouco. Você me deu a deixa aqui do Rio São Francisco, né, que é um afluente aqui também, né? Que entra por Jati aqui no Ceará, né? Isso. E nós temos um pouquinho também da questão da bacia no seu contexto geral, onde nós temos a região ali de Oroz, como você citou, que não tem água na sua base inferior, né, digamos assim. No subsolo. No subsolo. Mas eu quero continuar esse assunto no próximo bloco. Estou conversando aqui no programa Café com Leite, neste domingo maravilhoso, com o nosso convidado, doutor Ildevanio Vieira, ele que é presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Salgado, abrilhantando o nosso programa de hoje aqui na TV Meio Norte. Agora, produção, vamos oferecer um cafezinho aqui para o meu convidado? Doutor Ildevanio, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema Conhecendo as Bacias Hidrográficas do Salgado aqui com o nosso convidado, doutor Ildevanio Vieira? Você fica ligado, o programa Café com Leite aqui na TV Meio Norte. Intervalo, você já sabe, pequenininho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio Norte. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Café com Leite tem o orgulho de chegar na sua casa em todo o Brasil, com os nossos convidados, levando temas de tamanha relevância, falando sobre os direitos que nós temos e os deveres que nós temos quanto ao consumo da água. Estou conversando com o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Salgado, doutor Ildevanio Vieira, aqui no programa Café com Leite. Neste domingo maravilhoso na sua companhia, lembrando, foi dormir, não ligou a TV, vai passar a semana desinformado. Mas eu vou pedir permissão aqui para o nosso convidado e conversar com você olhando no seu olho. Já que nós estamos falando aqui na região do Cariri, venha nos conhecer. Falou aqui no primeiro bloco, doutor Ildevanio, sobre essa chapada do Araripe. O que é isso? É a floresta. O que é isso? Procura nas redes sociais, vem conhecer aqui a nossa região. Gente, terra do Padre Cícero, nós temos muito o que te oferecer. População, acima de tudo, com um coração desse tamanho, os braços super abertos,
para te receber. Venha nos conhecer e eu vou indicar para você o melhor lugar. É o Hotel Café com Leite. Lá você tem conforto, segurança, tranquilidade, dorme bem, se alimenta bem e vai conhecer aqui a nossa região. Nós temos muito o que te oferecer. Hotel Café com Leite. Faça já a sua reserva através das redes sociais e venha nos conhecer que nós estaremos aqui com um café e uma água mineral São Geraldo para te oferecer. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Doutor Wilder Vânio, fiz o resumo lá naquele bloco anterior, nessa questão desse tripé, né? Lá a região do Icó, a nível nacional, quem está nos assistindo nesse momento é uma região. Icó, inclusive, diga-se de passagem, eu acho que foi a primeira cidade do interior do Ceará, após ali aquela região de Fortaleza, eu acho que foi Icó, depois foi o Crato. O Crato é filho do Icó. O Icó, inclusive, foi capital do Ceará, né? Foi capital do Ceará, foi? Sim, foi. Pois é. Icó foi uma história, um centro histórico, inclusive, muito belíssimo. Muito belo, né? E tem uma história muito na constituição, digamos assim, na habitação, digamos assim, do Ceará, né? Sim. E numa região, como você citou, eu vou dizer assim, seca, né? Porque não tem, no subsolo não tem água lá. Veja, no Ceará, a grande parte do estado do Ceará ele está assentado sobre o cristalino, ou seja, rochas. Rochas. Né? Há poucas regiões existem um subsolo poroso que possa armazenar água. Como a região do Cariri. Como a região do Cariri. Então, esse é um... Eu costumo dizer que... Às vezes o pessoal de Juazeiro não gosta muito quando eu falo isso, né? Mas assim, eu sou um devoto do Padre Cícero, mas eu acho, na verdade, que o grande fenômeno da região do Cariri e o que impulsiona de fato o seu desenvolvimento econômico é a água. Porque o Romeiro do Padre Cícero ele jamais ficaria se não tivesse água. Sim. Então, e o Padre Cícero ele sabia disso. É tanto que ele tem vários ensinamentos a respeito da preservação dos lugares de recarga desse aquífero. Né? Então, eu acho que é um grande patrimônio que nós temos aqui. E diga-se de passagem, Padre Cícero, à época, né, já enxergava isso, né? Sim, é um grande visionário, né? Um grande visionário, e já enxergava o quão ricos somos no contexto água, né? Isso. Aí, saindo aqui do Icó e vindo para o Crato, que é filha, né? O território da região do Crato era do Icó. Na divisão... emancipou-se a cidade do Crato digamos assim, nessa bacia, porque o Crato, no seu contexto, ele está ali dentro de um vale, né? Praticamente. Isso. Nós estamos no Vale do Cariri, né? O Vale do Cariri, mas o Crato em si, mais ainda, né? O Crato em si, ele está no pé da Serra do Araripe, né? No pé da Chapada do Araripe, né? Encravado nesse ambiente. Uma floresta, é a primeira floresta nacional, hoje com várias trilhas, inclusive, né? Mas que, para além disso, exerce um papel fundamental no desenvolvimento dessa terra, porque é uma grande esponja, podemos dizer assim, que absorve toda a água que cai sobre essa floresta e que escorre para um subsolo de onde a população tira essa água. E aí, às vezes... diga-se passagem filtrada, né? Sim, uma água de excelente qualidade. Sim. Né? E nós temos uma população que talvez não compreenda muito bem isso. E você tem que... Essa parte aqui também do vale, ela também é uma área de recarga desse aquífero. E aí o crescimento, o asfalto, as casas, tudo isso vai impermeabilizando as áreas de recarga desse aquífero. Sim. Então a água, ao invés dela infiltrar nesse aquífero para recarregar este aquífero, ela escorre, gerando erosão, enfim, e também não consegue percolar, infiltrar no solo, né? Para que mão do homem, né? Mão do homem. E nós não podemos dizer se... Existem alguns estudos que falam sobre a quantidade de água que existe nesse subsolo, eles se contradizem um pouco, porque não é fácil mensurar a água, especialmente no tipo de aquífero que nós temos aqui, né? Geologicamente falando, ele é muito complicado mensurar, mas de uma coisa nós temos certeza absoluta.
nós estamos tirando muito mais do que colocando água neste aquífero. E a minha mãe costumava dizer que de onde se tira e não se bota, um dia acaba. Um dia acaba, né? É uma realidade. Mas me diga uma coisa, dentro do contexto da bacia do Salgado, onde está inserido, inclusive, esse aquífero, essa floresta, que eu até, já colocando um parêntese, eu tenho observado, não sei se isso está acontecendo, mas desmatamento talvez, ou então a exploração do homem, né? Porque eu lembro de um passado recente que nós tínhamos até animais silvestres ali em abundância, né? Bom, é bom que se compreenda o seguinte, quando a gente fala sobre a Chapada do Araripe, nós temos 2 espaços importantes. Nós temos a APA, que é a Área de Preservação Ambiental, que é uma área bem maior, né? Inclusive ela abrange o estado do Ceará, do Pernambuco e do Piauí. Então nós temos um espaço territorial gigantesco. E no centro da APA existe a flona, que é a floresta. A floresta, ela tem uma gestão extremamente rigorosa, né? Não existe nenhum tipo de atividade humana que impacte essa floresta, porque ela legalmente falando, ela tem um nível de proteção muito maior. A APA, ela tem um nível de proteção, mas permite algumas atividades humanas. E nos últimos anos tem tido um processo, uma especulação imobiliária muito grande para a parte superior da Chapada, porque, veja, o crato, barbalha, eles estão no pé dessa floresta, no pé da Chapada do Araripe. Mas a população está começando a subir, migrar para a parte alta, onde existe essas árvores, essa floresta, essa vegetação, que serve como esponja para recolher a água. E, além disso, uma especulação sobre o plantio de soja em cima da Chapada do Araripe. Então, existem grandes empresas que vêm e, assim, a monocultura, ela é uma atividade muito agressiva, né? E para esse espaço em si, né, nós não podemos ser também aqui crucificar a produção da soja, porque nós precisamos, mas eu acho que deveriam ter outros espaços mais adequados para isso. Né? A APA e a Chapada do Araripe, ela exerce uma função ambiental gigantesca, e considerando o momento climático que nós vivemos, nós não podemos deixar perder, né, esse grande ativo ambiental que nós temos, que é a Chapada do Araripe. E a Chapada está aqui para a nossa região, no contexto dos estados circunvizinhos, como você citou, está para o nosso estado, assim como a Amazônia está para o Brasil. Sim, claro. As explorações lá também estão afetando, de certa forma, e aqui não seria. Agora, essa exploração da área para a plantação de soja vem crescendo, digamos assim, de forma significativa. Isso é muito ruim já, né? Com certeza. E aí nós temos outros aspectos dentro dessa bacia hidrográfica. A gente não consegue ficar sem falar na bacia, sem falar na APA e na sustentabilidade no meio ambiente. Sim, claro. Né? Até porque são temas que estão diretamente ligados, né? Então, mas nós temos outros elementos que são cruciais dentro da bacia do Salgado, como, por exemplo, ser porta de entrada da transposição de São Francisco, né? Sim, tamanha relevância, né? E aí nós temos aqui a barragem de Jati, né? E é interessante também a população compreender o seguinte, nós temos 2 obras hídricas que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é a transposição do São Francisco, que é uma obra do governo federal, né? E que ela entrega a água aos estados. Então, mas ela não distribui a água dentro do estado. A distribuição da água, a distribuição da água dentro do estado é de responsabilidade de cada estado. Gestor, né? Cada gestor. E aí, até Jati, transposição de São Francisco, e de lá parte um outro eixo que vai levar água para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. E para cá nós temos o Cinturão das Águas, que é uma obra do governo do estado, também com apoio do governo federal, mas é uma obra essencialmente tocada pelo governo do estado, que visa distribuir esta água no estado do Ceará. E nós temos aqui
em execução, a maior obra hídrica do Brasil atualmente em execução está aqui na Bacia do Salgado, que é o projeto Cinturão das Águas e o Malha d'Água, que é uma releitura do Cinturão das Águas, podemos dizer assim, para que ele possa entregar água de forma mais eficiente. Considerando, inclusive, que a água da transposição ela tem uma prioridade para o abastecimento humano. Então, no que consiste esse malha d'água? Ele capta a água naquela fonte, ele trata a água já no espaço onde se capta e ele aduz, ou seja, ele distribui água através de adutoras já potável no jeito de ser consumida. Olha só, já manda pronta, né? Já manda pronta. E já tem um em pleno funcionamento, um projeto Malha d'Água em pleno funcionamento que fica na bacia do Banabuiú, né? Ali, aquela região do sertão central do estado do Ceará, né? E no Salgado tem 3 projetos malha d'água a serem executados para poder garantir segurança hídrica a esses outros municípios. Já estão sendo. Serão executados, né? Está em fase de projeto, mas também serão executados. E um outro projeto também que está em execução é o ramal do Salgado. Veja, do Jati, esse eixo que parte indo para o Rio Grande do Norte, ele passa nas proximidades ali de Lavras da Mangabeira, próximo ao Icó também. Certo. Então, através de uma luta, inclusive, da comunidade, enfim, da classe política também do estado de Ceará, conseguiu-se fazer um ramal que ele capta a água lá no eixo, né, que vai para o Rio Grande do Norte e leva a água para a região ali de Icó, Baixio e Palmirim, que são cidades que passaram, inclusive esse ano, não colapsaram no seu abastecimento por conta mesmo de uma ação muito forte e contundente dos órgãos de Estado que não permitiram que isso acontecesse, né? E, para além disso, pela graça divina, né, nós tivemos aí uma quadra chuvosa que conseguiu colocar um aporte significativo nos reservatórios e aí dá uma segurança um pouco maior para esses municípios. Mas, de fato, a segurança para eles serão dadas através deste ramal, que a gente chama ramal do Salgado, né, que vai levar água para aquela região. Você falou nesses 3 municípios aí que eu, diga-se de passagem, eu conheço, Palmirim, Baixio e Umari, e nossa equipe de reportagem levantou alguns criadores lá que perderam muitos animais. Eu conheço um criador lá que chegou a perder 80, 100 animais. Sim, e assim... Por falta d'água. Por falta d'água, porque assim... E aí, Leite, é importante falar isso. Nós passamos 8 anos de seca no estado do Ceará. 8 anos de seca. Em qualquer outra época que nós vivemos, isso teria causado um estrago sem tamanho à economia e à população do estado do Ceará. Foi justamente por isso que grande parte dos nordestinos e dos cearenses migraram para outras regiões. Né? A água ela sempre foi um fator sine qua non para a população. Primeiro, que todas as comunidades, desde das primeiras populações, né, elas sempre se desenvolvem nas margens de um corpo hídrico. Certo, sempre. Sempre. Né? Começa no Frades, no Nilo e vai se espalhando pelo mundo. O homem ele procura um local onde se tenha água, porque solo geralmente tem, mas eu preciso ter água e ter água próximo. E aí as cidades elas se desenvolvem no entorno desse rio, desse reservatório, dessa fonte de água, né? E aí a partir disso começa a poluir, né? E torná-lo inservível para aquilo. Então, depois nós temos que entender que existe uma escala de prioridade, né? E aí a primeira prioridade é o abastecimento humano. Então, nós tivemos todo esse período de seca e nós não tivemos nenhum irmão cearense que passou sede. Mas os impactos na agropecuária, especialmente no pequeno produtor, no agricultor familiar, é quem mais sente.
Sim. E aí existe uma coisa interessante a ser falada aqui, que os países mais desenvolvidos, né, que chamam-se assim, né, que é uma outra questão que a gente pode... que aí levaria um programa todo para conversar, que é sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. Os países que se dizem mais desenvolvidos são os que mais poluem. Mas eles são os últimos a sentirem os efeitos desses impactos. Quem sente primeiro? Os países com menos infraestrutura. E o Brasil está nesse rol. Então, nós, especialmente a região nordeste do país, né, que está inserida num semiárido, na região semiárida, nós sentiremos primeiro esses impactos. Então, daí a importância da população entender que o governo ele precisa ter ações fundamentais nesse sentido. O Estado do Ceará hoje é um exemplo de modelo de gestão de recurso hídrico para o Brasil. Isso é um reconhecimento que todos os estados brasileiros sabem. Isso é muito bom para nós, né? Muito bom, mas além de ser bom, é fundamental. Fundamental, é necessário. Então, é necessário. O estado do Ceará, ele tinha um sistema arrojado de gerenciamento de recursos hídricos, investir em tecnologia, em modelos de gestões eficientes, ou nós não conseguiríamos desenvolver. Né? Com certeza. É isso que nós temos para falar sobre gestão, né? E ainda temos muito o que conversar, mas no próximo bloco, porque agora eu vou preparar mais um cafezinho, né? Estou conversando com o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Salgado, Dr. Wildevânio Vieira, aqui no programa Café com Leite, na Rede Meio de Comunicação. Produção, vamos preparar um cafezinho aqui para o meu convidado? Doutor Wildevânio, vamos beber um cafezinho, né? Vamos. Justo, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema aqui no interior do Ceará, a terra do Padre Cícero? Olha só, conversando com quem conhece sobre o assunto, doutor Wildevânio Vieira. Fique bem informado, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta, é só o tempo do nosso cafezinho. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela Rede Meio de Comunicação. Hoje conversando com o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Salgado, Dr. Wildevânio Vieira. Aproveitar esse momento, pedir permissão aqui ao meu convidado, né? E dizer para você, se você criou, idealizou e não registrou, não é dono. Você tem um imóvel. Registrado aonde? Cartório de registro de imóvel. Você tem um veículo registrado aonde? Departamento Nacional de Trânsito. Você tem uma empresa registrada aonde? Junta Comercial do seu estado. Você tem uma marca, é registrada? Não. No cartório, está perdido. Título de documento, está perdido. Sua marca você tem que registrar no Ministério da Economia através do INPI. Aí eu digo para você, quem não registra não é dono. Sua marca, sua patente, seus direitos autorais lá no Ministério da Cultura, tá? Sua canção, seu livro, enfim, tudo aquilo que você criar resiste. Quem não registra não é dono. Aí eu indico para você uma empresa que faz esse registro em todo o Brasil e também no exterior. A Leite Marcas e Patentes. Sim, a Leite Marcas e Patentes faz o registro da sua marca, da sua patente, dos seus direitos autorais, aqui no Brasil e também na Europa, nos Estados Unidos, enfim. No Brasil e no exterior. Entre em contato com a nossa equipe de profissionais através das nossas redes sociais. Converse que a nossa equipe estão extremamente preparadas para te atender. Leite, Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Nós falamos num bloco anterior e você citou algo que me chamou a atenção, modelo de gestão. No que consiste? Como é que é formado? Como é esse modelo de gestão? E ele é voltado, no seu exemplo, na sua fala, exclusivamente para recursos hídricos? Bom, primeiro, o modelo de gestão, né, no Brasil, eu já falei isso aqui, ele se dá no âmbito da bacia hidrográfica. Certo. Né? E o estado do Ceará, particularmente, ele precisou desenvolver um modelo de gestão bem arrojado para que pudesse superar essas questões do recurso hídrico dentro do nosso estado.
Então, hoje, nós somos um dos poucos estados do Brasil a ter uma Secretaria Estadual de Recursos Hídricos. Né? Então, geralmente, os outros estados, essa é um departamento ou um setor vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, às vezes até de Infraestrutura. O estado de Ceará ele tem uma Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e, vinculada a essa secretaria, nós temos 3 instituições muito importantes. Primeiro é a FUNSEMI, né? São 3 filiadas. A FUNSEMI, que é o espaço de desenvolvimento científico da secretaria, ou seja, ele monitora clima, tempo, é quem dá prognósticos, enfim. Existem equipamentos, monitoram a questão climática e para dar uma previsibilidade ao Estado para entender se no próximo ano nós teremos uma quadra chuvosa boa, dentro da média ou abaixo da média. Então, isso já é fundamental porque o Estado, a depender de como se projeta a quadra chuvosa para o ano, ele vai startar algumas ações que vão prevenir ou mitigar os impactos da seca ou das cheias que possam acontecer no ano subsequente. Sim. Depois nós temos a SOIDRA, que é uma superintendência, uma autarquia que constrói obras hídricas. Então, nós temos a CEINFRA, a SOP, né, que constrói várias obras do Estado, mas no que diz respeito à obra hídrica, a SOIDRA é quem executa todas essas obras hídricas no Estado. O malha d'água, o cinturão das águas, perfurações de poços e dentre outras conhece obras. O que é que está fazendo, Sim, né? exato. E, para além disso, uma estatal, que é a COGE, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que é responsável pela implementação da cobrança do recurso hídrico e também faz o monitoramento e gerencia os equipamentos hídricos. Então, para que fique captado pelo nosso telespectador, se a FUNSEMI, por exemplo, fala que o ano que vem nós teremos uma quadra chuvosa abaixo da média, então, e se faz necessário, por exemplo, construir uma adutora para um município que possivelmente possa colapsar, a SOIDRA constrói a adutora. Depois de estar construído, a SOIDRA passa para a COGE, que vai gerenciar essa adutora. E aí nós temos a parte do controle social nesse modelo de gestão, que ele é composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os 12 comitês de bacias, porque cada bacia hidrográfica tem um comitê, né? É uma espécie de conselho. Certo. Então, as ações que impactam o Estado como um todo, 2 ou mais bacias hidrográficas, elas são deliberadas pelo Conselho Estadual. Certo. Como, por exemplo, o valor a se pagar pelo recurso hídrico, é decidido pelo Conselho. Aquelas ações que impactam apenas a bacia hidrográfica, ela é decidida, deliberada através do Comitê de Bacias. E aí, o que é esse Comitê de Bacias? Veja, na gestão pública, várias políticas têm os seus conselhos. Eu vou dar aqui um exemplo do município que é algo mais próximo ao telespectador. Você tem aí a Secretaria Municipal de Educação. Vinculada a essa secretaria tem um Conselho Municipal de Educação, que tem professores, alunos, pais, comunidade em geral. Algumas coisas a Secretaria de Educação, o secretário ou secretária, pode definir da forma como ele entende que é para ser feito. Outras coisas não. Ele tem que fazer da forma como o Conselho Municipal define. Certo. Então, na política de recursos hídricos também é assim. Algumas coisas o Estado define da forma como ele acha que deve ser definido, por uma questão de estratégia, por uma visão macro do Estado. Outras não. Outras precisam passar pelo comitê. E o comitê ele é deliberativo, ele não é só consultivo. Então, ele delibera sobre algumas pautas que impactam. E aí o Estado executa da forma como foi deliberado pelo comitê. Se assim não fosse, não teria sentido, né? Não teria sentido. Então, um exemplo dessas decisões que o comitê toma é a quantidade de água que poderá ser utilizada por cada um dos reservatórios na bacia hidrográfica.
Então, nós temos um reservatório que abastece alguns municípios, que serve para irrigação, dessedentação animal. E aí, nós fazemos a alocação daquele recurso hídrico. Ou seja, nós dissemos, considerando que o próximo ano nós teremos uma quadra chuvosa boa ou ruim, e isso a FUNSEMI é quem informa, né? Considerando as demandas que existem, o número de outorgas que existem na bacia desse reservatório, nós vamos deliberar, olha, tantos por cento desse reservatório, sei lá, 30% da água que está nele poderá ser utilizada ano que vem. E aí, e a COGE, no caso, irá executar da forma como foi deliberada por esse comitê. O Comitê de Salgado é composto por 50 instituições, dentre poder público, sociedade civil e usuários de água, que são aqueles que têm outorga, né, que é o documento que lhe dá o direito de utilizar o recurso hídrico. E eles estão representados aí nos 23 municípios que compõem essa bacia. E esse comitê, ele tem uma diretoria composta por 4 membros e nós temos um presidente, um vice-presidente, um secretário e um secretário adjunto. Então, a diretoria do comitê ela é composta dessa forma. Algumas coisas a diretoria do comitê tem autonomia para resolver, outras o plenário do comitê precisa do plenário. Exatamente. E é composto por 23 municípios a bacia? A bacia tem 23 municípios que vai aqui do Icó ao Jati, Porteiras, o Cariri Central, Várzea Alegre, Cedro. Então, é uma bacia gigantesca. Inclusive, nós somos... uma área extensa até para fiscalizar, digamos assim, né? Uma área tem poder de fiscalização, extensa. No caso, é o comitê ou é da COGE? Não, o comitê, ele não tem um poder de fiscalização. Na verdade, quem tem o poder de fiscalizar é a Secretaria Estadual. Ela é quem tem esse poder de polícia e tal. Mas ela é auxiliada pela estrutura da COGE, né, que tem uma estrutura bem robusta, e também recebe denúncias oriundas do comitê. Então, o membro do comitê não vai no ato fiscalizar, não notifica, mas ele traz essa denúncia e ela é formalizada junto à SRH, que terá um prazo para poder ir até aquele local fiscalizar aquela situação. Muito bem, tá certo. E o processo de publicidade, de divulgação, de orientação, de educação, já que você falou na Secretaria de Educação, das pessoas no sentido de conhecer esse processo, porque eu acho que é necessário, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um processo de educação, para as pessoas tomarem conhecimento das suas responsabilidades, que a responsabilidade tudo é do Estado, né? Tudo é o Estado. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Exato. Então, esse processo de publicidade dessas obrigatoriedades do cidadão como um todo, também é feito, também é orientado, ou já me pegou, já vai me punir? Não. Sempre, né, o cidadão que está utilizando o recurso hídrico, nós temos que partir do pressuposto da idoneidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa está usando o recurso hídrico, mas ele não sabe que precisa ter outorga. No ato da fiscalização, ele não é multado no primeiro ato. Ele primeiro recebe uma notificação e aí dá-se um prazo para que ele possa se regularizar. A multa, ela é uma última... Não tem a finalidade de multar, né? Não é a finalidade. Se regularize, estamos A intenção é que a gente possa ter pessoas regularizadas. Agora, a multa se aplica aos reincidentes, às pessoas que já foram orientadas sobre aquilo, mas que persistem, e outros atos graves, né? Que possam vir. Eu sou cliente da COGE, porque eu tenho uma outorga, e eu pago mensalmente, inclusive, e fiquei até surpreso porque eu diria que, de certa forma, eu tenho um pouquinho de conhecimento, né, no contexto geral, no âmbito geral, um pouquinho ali, uns 2% no contexto geral do que eu deveria aprender, talvez 1 ou 2%, e eu não sabia. Eu sabia que eu precisava da outorga, mas que eu teria que fazer um registro, por exemplo, de um poço, para extração da água e ter que fazer um cadastro, eu desconhecia. E foi fácil, rápido, tranquilo, bem interessante. Mas
todo dia se aprende. A educação é para isso, é para a gente aprender, né? Verdade. Gente, eu estou conversando aqui com o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Salgado, doutor Wildevânio Vieira. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, aí eu queria lhe oferecer um café nesse intervalo e a gente volta rapidinho. Sim, combinado? É rapidinho. É só o tempo daquele cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, já estou de volta agora, mas a conversa está boa, doutor Wildevânio, mas eu preciso encerrar. Eu quero te agradecer por esse momento e dizer que é bom que ficou algo a desejar, ou seja, de quero mais, que você precisa voltar, que a água continua, mas a nossa conversa precisa continuar, nossa educação, nossa comunicação, construindo a educação no quesito água, precisa continuar. Então, eu quero te agradecer por esse momento, dizer que volto mais vezes, você será muito sempre, muito bem-vindo, não apenas você, mas todos aqueles que compõem a COGE, a FUNSEMI, enfim, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, de um modo geral, será sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, tá? Bom, eu que agradeço a oportunidade, quero mandar um abraço muito forte a todos que fazem o Comitê da Bacia do Salgado, meus amigos companheiros de luta, quero mandar um abraço a todos que nos assistem nesse momento e dizer que para mim é uma grande satisfação. Rapidinho, só dizer que eu tenho um livro publicado através da Ampla, né? Está disponível na internet, ele é gratuito, fala sobre, o título é Além da Emergência, Planos Proativos de Seca e Gestão Participativa de Águas no Ceará, que é uma inovação na gestão, os planos proativos de seca. Mas aí a gente deixa para um próximo momento. Obrigado mais uma vez ao doutor Wildevânio e, em especial, obrigado a você que nos acompanhou até agora em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O programa Café com Leite sempre mantendo-os muito bem informados. Fique sempre ligado. Todos os domingos às 23 horas nós temos aquela alegria, aquela honra de estar na sua companhia, lhe oferecendo aquele cafezinho, mas em especial muitas informações. Beijo a todos, em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você através da TV Meu Norte, os nossos agradecimentos. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá!